Hoje vamos falar sobre a nossa primeira escola, que foi o Jardim do Éden, os perigos do conhecimento do mal, tem conhecimento do bem, conhecimento do mal, e a importância de respeitar a autoridade divina. Vamos? Olá, irmãos e irmãs, está começando mais um vídeo aqui do canal Farol 7. Eu sou o Sami e essa semana entramos no último trimestre do ano com um tema novo, que é Educação e Redenção, onde vamos conhecer melhor sobre o tema mais essencial de toda a realidade. Qual é? É isso mesmo, Deus. Não é economia, nem psicologia, nem sociologia. Esses temas são importantes sim, mas o mais urgente é Deus. E o texto em destaque está no livro de Jó. É o capítulo 33, versículo 22, que fala assim: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? O livro da Bíblia mais popular, sem dúvida, é Gênesis, principalmente do capítulo 1 ao 3. A criação, Adão e Eva, a serpente, o jardim do Éden. Muitas pessoas estão familiarizadas com esses temas. A proposta dessa semana é enxergar esses temas através de uma lente da educação. Mesmo porque somos eternos aprendizes. Até o professor é um aprendiz. E o que fazemos desde a criação do mundo é aprender, aprender e aprender. Sendo assim, o Éden foi a nossa primeira sala de aula. A natureza, as disciplinas. O professor é o próprio Deus. E os seres humanos, Adão e Eva, os alunos. Mas como sabemos, os alunos, infelizmente, escolheram outro professor e aprenderam lições erradas. Você já pensou em estudar em meio à natureza? Para ser mais exato, em um jardim? O Jardim do Éden? Para muitos que estão já acostumados com o ambiente escolar, é uma coisa difícil de se imaginar. Mas confesso a vocês que para mim seria, no mínimo, mais divertido. Deus, como todo mundo já sabe, é amor. Ele cria a humanidade com o propósito de propagar o amor e cultivá-lo em um lugar perfeito para o seu desenvolvimento. Ele conhecia o potencial de sua criação. Logo, presenteou Adão com uma das chaves para a nossa felicidade: responsabilidade. Responsabilidade? Isso mesmo. Responsabilidade é uma coisa boa, sim. Nos dá propósito, nos dá um norte ético e moral. Quem aqui gosta de ser útil? Pois é. A responsabilidade exalta a ordem e elimina o caos. Deus deu ao recém-criado Adão a responsabilidade de guardar o jardim do Éden. Só depois que o homem já era um sujeito responsável com o seu trabalho, cuidando do jardim, nomeando os animais que iria cuidar, que ele foi pensar em uma companheira. Até hoje, normalmente é assim. Primeiro você pensa em se manter e então depois pensa em construir uma família. Viu aí? Isso não é um pensamento moderno não, pessoal. É desde o Éden. Talvez seja por isso que dê certo. Do mesmo jeito que um bom professor gosta de organizar a sala de aula, preparar a matéria, aprender coisas novas para surpreender seus alunos, Deus fez com a sua criação. Ele criou um ambiente perfeito para seus alunos estudarem. As árvores, as flores, os animais, tudo era uma oportunidade para aprender. Porém, de Gênesis 2 para Gênesis 3, há uma mudança notória: a presença de uma criatura maliciosa. Tudo era bom e inocente até a chegada da serpente. Desde o início, a humanidade foi dotada de livre-arbítrio, porque, como o homem é a imagem de Deus e foi feito para amar igual a Deus, só poderia amar quem escolhesse amar. Ninguém pode ser coagido a amar ou programado para amar, como um robô. Para ser moral e ético, temos que ser livres para fazer nossas próprias escolhas. E com o livre-arbítrio, Deus tinha dado uma única ordem a Adão: não comer da árvore proibida. Então ela, a serpente, chega com uma meia-verdade. E a gente sabe a repercussão dessa história, né? Pecado. Sabemos que o que a serpente disse a Eva contradizia as ordens de Deus sobre o fruto da árvore proibida. Porém, ela disse com palavras mais polidas, mais enfeitadas, e o jeito com que ela apresentou o fruto despertou um certo desejo na Eva. A serpente disse que ela não iria morrer, mas que o fruto iria tornar Eva igual a Deus, dando a entender que Deus estava escondendo um suposto poder dos humanos que iria tornar eles tão poderosos quanto Deus. Mas Deus já tinha dito que eles seriam a semelhança dele um pouco antes, em Gênesis 1, versículo 27. Na verdade, esse poder que a serpente frisou seria conhecer o bem e o mal. Nessa parte,
a serpente não mentiu. Eva não conhecia o mal, pois era uma humana e nunca tinha pecado. Deus conhece o mal teoricamente, pois nunca cometeu pecado. Mas ele conhece as consequências do mal, porque ele é onisciente. Por isso que a mentira mais perigosa é quando se mistura com a verdade. Que foi o que a serpente fez. Primeiro, disse que Eva não iria morrer, que era uma mentira, lógico. Depois, disse que Eva seria igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, que não deixa de ser verdade, pois se ela pecasse, ela, de alguma forma, iria conhecer o mal. Entenderam? Isso acabou confundindo e encantando a inocente Eva. Em vez de ela correr para Deus, ou para Adão, e contar o ocorrido e tirar suas supostas objeções, ela optou por aceitar a mensagem da serpente que pôs em dúvida o caráter de Deus. E quando Adão viu que Eva tinha comido o fruto proibido, ele também poderia ter ido a Deus e esclarecer a situação. Mas ele, lamentando por ele ter permitido que Eva se afastasse dele e ter transgredido a ordem direta de Deus, escolheu ficar com a mulher que Deus tinha dado a ele, mesmo sabendo que ela estava fazendo algo errado. Você consegue ver aqui o quão perigoso é querer ser autossuficiente e independente de Deus? Achar que pode excluir Deus da sua vida? Quando Adão e Eva escolheram obedecer à mensagem da serpente, infelizmente eles foram expulsos da sala de aula e não passaram na prova final. Para falar a verdade, a humanidade ainda está de recuperação. E graças a Deus por isso, pois em vez de sermos condenados de vez, Jesus nos apresentou o plano da redenção. Amém. Mas não se preocupem, temos um excelente professor que nunca falhou e com certeza vai nos ajudar a concluir essa nossa graduação. Mas não podemos esquecer que não é o professor que nos reprova. Nós é que determinamos a nossa nota final. Por isso a escolha é nossa, se vamos estudar ou não. Todos nós possuímos o livre-arbítrio e decidimos o caminho que iremos seguir. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao 11, a Bíblia nos dá uma dica de ouro para tirar uma boa nota nessa prova. Para restaurar a imagem de Deus que foi perdida com o pecado, o texto fala em buscar as virtudes que Cristo nos oferece, como a fé, a perseverança, o conhecimento, o domínio próprio, enfim, tudo que conduz à vida e à piedade. A verdadeira educação leva ao verdadeiro conhecimento, o conhecimento de Cristo. E assim, não apenas nos tornamos mais semelhantes a Ele, como também podemos compartilhar nosso conhecimento dele, que, como eu vivo falando aqui no canal, é um privilégio compartilhar Deus com o nosso próximo. Essa dica de ouro que encontramos na carta de Pedro nos faz pensar no outro lado da moeda. Se existe um assunto, um conhecimento, uma matéria que nos aproxima de Deus, existe outra que nos afasta dele, concordam? Com isso, chegamos à conclusão que nem todo conhecimento é bom. Não é à toa que a árvore proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Me responda uma coisa, para alguém que é a favor da vida e do amor, qual proveito tem para essa pessoa aprender sobre assassinatos, roubos, drogas, luxúria? É claro que alguns desses assuntos são importantes em áreas acadêmicas e profissionais para evitar um mal maior. Mas o que eu quero dizer é que alguns assuntos são ofensivos ao propósito de Deus e devem ser evitados por aqueles que o amam. Do mesmo jeito que outros assuntos são mais urgentes para restaurar a imagem de Deus em nós, como por exemplo o estudo da Bíblia, ok? Concluindo esse assunto da primeira sala de aula, muitas coisas aprendemos, mas duas coisas devem ser destacadas. Primeiro, a obediência. Se Adão e Eva fossem obedientes à ordem de Deus, é claro que a história seria outra. Quando você estiver com dúvida em qualquer âmbito de sua vida, corra para a palavra de Deus e veja o que ela tem a dizer sobre o assunto. Eu garanto que o conselho dela é a melhor de todas as respostas naquele momento. Por isso que eu sempre aconselho aqui no canal a estudar diligentemente a Bíblia, pois é nela que nos familiarizamos com a vontade de Deus. Com esse exemplo da falha dos nossos primeiros pais, percebemos que os mandamentos de Deus existem para nos proteger da morte. Eles não querem proibir ou tirar sua liberdade, como muitos falam hoje por aí. Não, eles querem lhe proteger do mesmo destino que a serpente e seus seguidores terão no dia do juízo final. Ok? Segunda, respeitar as autoridades. O inimigo, Lúcifer, se deu mal por desprezar a autoridade e o governo de Deus. Ele viu o perfeito governo de Deus e quis criticá-lo, tentando melhorar uma coisa que já era perfeita.
Ele ficou tão cheio de si que perdeu a humildade. Ele quis fazer uma revolução com motivos errados. A condenação dele por se rebelar contra o governo perfeito de Deus, ele quis e quer compartilhar com os filhos de Deus. Por isso, ele ilude os desatentos, os que não têm o conhecimento do bem, a se rebelar, a desprezar as autoridades, a quebrar as regras, a ter raiva das autoridades, a ter raiva dos que se deram bem na vida, a luta de classes. Você acha que esse tipo de raciocínio é moderno? Ele é mais antigo do que você imagina e mais demoníaco do que você pensou que era. Foi esse raciocínio, esse conhecimento do mal, que a serpente contaminou a Eva no jardim do Éden. E ainda hoje, muitos são envenenados por ele. Se você vê uma filosofia parecida com essa, fique atento. Essa é a mesma mentira que a serpente contou a Eva. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez eu falo que se alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu, ou se quer saber mais um pouco sobre o assunto, escreve aí nos comentários que a gente resolve isso no instante. Amém? Até a próxima semana. Até a próxima semana. Possível, mano.